Abacuque 3, versículo 17 e 19. Assim diz a palavra de Deus. Porquanto, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja vacas, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Jeová o Senhor é minha força, e fará os meus pés como das cervas, e me fará andar sobre as minhas alturas. Ó grandioso Deus, Senhor que responde às orações, respondeu a oração de Abacuque e também responde às orações dos crentes aqui. Ó Deus, nós queremos, Pai, continuar sendo fiéis a Ti, independente de qualquer circunstância. Capacita-nos, Senhor, a estar de pé, marchando de cabeça erguida, confiante, defendendo esta fé que uma vez nos foi dada por Ti, Senhor. Guardamos no coração, na mente, Senhor, tudo o que o Teu Espírito Santo, ó Deus, nos traz. Graças a Ti, Senhor. Abençoa a Tua igreja aqui, ó Pai. Renova o entendimento e que, ó Deus, nada verdadeiramente venha atrapalhar, deturpar, Pai, o conhecimento que nós queremos ter mais de Ti, Senhor. Ajuda-nos a estarmos, Senhor, prosseguindo, avante, em nome do Senhor Jesus, assim seja, amém. Existem muitas coisas na vida que são chamadas indispensáveis, não podem faltar. Não pode faltar água, né? Como é bom a gente poder usufruir da água para saciar a sede. Como é bom a gente poder usufruir da energia elétrica, né? E de tantas outras coisas que são, assim, as necessidades primeiras, né, na vida, né, que a gente, assim, precisa. Isto é muito bom, são coisas importantes e que nós lutamos para possuir, para ter, para o nosso conforto também, para que a nossa família seja também atendida. Isto é maravilhoso, isto é bom e é bênção de Deus. Mas o Senhor nunca prometeu que nós não iríamos enfrentar algumas vezes na vida situações terríveis, complicadas. Ele não prometeu que a gente ia ser imune a tudo, né, que viesse contra nós. Veria momento de sorrir, veria momento de chorar também, de ganhar e de perder. Há momento de nascer, há momento de morrer. Há tempo para todas as coisas debaixo do sol. Isto é uma realidade e nós temos que estar preparados, como o apóstolo Paulo disse: em tudo eu sou experimentado. O crente tem que ser assim, experimentado em tudo, tanto em ter como não ter. E quando o profeta Abacuque está falando aqui, destas coisas, é o que ele vivia. Eram as coisas mais importantes na vida de um ser humano naquela época. Eles eram acostumados a estas coisas. Figueira, figos, a figueira florescer, isso era parte da vida comum dos habitantes daquela época. As uvas, ali, o fruto da vide, a oliveira produzindo o seu óleo, os campos tendo mantimento, ovelhas da malhada, nos currais as vacas. Tudo isso eram coisas que todos os habitantes eles usufruíam. E estas coisas aqui, o profeta diz
que ainda que tudo isso, né, venha a faltar, e pode acontecer, é como eu sempre digo, esperemos o melhor, mas estejamos sempre preparados para o pior. Isso não significa que Deus nos abandonou. Ele mesmo sofreu amargamente para nos salvar. Ele sofreu na cruz, foi martirizado, mas a morte não o venceu, porque Ele é autor da vida. E assim também como aconteceu com o mestre, e ele avisou: fizeram isso comigo, que dirá com vocês. Como o mestre e os apóstolos, a história da igreja mostra, tudo conspirou para deter, para fazer parar, mas tudo isso era como que um incentivo. Quanto mais a igreja era perseguida, a igreja crescia. Quanto mais matavam os cristãos, mais surgiam os cristãos. Ninguém conseguiu deter o avanço da igreja. A igreja cresceu apesar de tudo. Tentaram destruir a palavra, queimar os livros, mas está aí a palavra de Deus diante de nós. Porque Jesus falou: sobre esta pedra eu edifico a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, assim diz o Senhor. E é verdade mesmo. E aqui a Bíblia está nos ensinando para a gente não ficar apegado e apaixonado às coisas daqui. Porque tem gente que gosta de Jesus quando não falta dinheiro, quando não falta as coisas para usar, para usufruir. Aí Jesus é bom, Jesus é maravilhoso, Jesus, tudo que eu peço, Jesus me dá, não falta nada. Aí está falando bem de Jesus. Mas quando as coisas começam a ficar difíceis, Jesus não presta, a igreja não presta, o pastor não presta, os irmãos não prestam, a cidade não presta, a rua não presta, o emprego não presta, o patrão não presta, a esposa, o marido, os filhos, nada presta. E o profeta diz, olha, como ele se estivesse dizendo, pode faltar a figueira, que são coisas importantíssimas, mas estas coisas faltando não significa que o Senhor desamparou. Falta a figueira, não está florescendo, não tem fruto, não tem como buscar a uva, não tem óleo, nos campos está tudo queimado, estorricado, não tem vida, tudo arrasado, não tem ovelha, tudo foi roubado, não tem vaca, não tem leite, não tem cabrito, não tem nada. Isso significa que Jesus não está presente nesta angústia, que Deus não existe? Que muitos afirmam assim, tem essa teoria, já que está tudo difícil, onde está o teu Deus? Então Deus não existe. Só que aqui o profeta, ele está nos dando o exemplo da experiência dele, a comunhão que ele tinha, a devoção sincera e verdadeira ao Senhor. Que a alegria dele não estava nestas coisas, não estava no possuir, não ter. Tem gente que é alegre quando tem, né? Quando pode, né? Aí tem aquele orgulho, aquela vaidade, está cercado de coisas. Mas a nossa vida não consiste na abundância de coisas que nós possuímos, porque tudo isso passa. São coisas que não são eternas, passageiras. A gente tem que se apegar àquilo que é duradouro, que permanece e para sempre, que são as coisas de cima. Então o profeta diz, olha, apesar destas coisas importantes, que não são coisas pequenas, são coisas boas e necessárias na vida de qualquer ser humano. Mas se porventura elas faltarem, eu vou desistir da fé?
O Senhor diz: o meu justo viverá da fé. E se ele recuar, minha alma não tem prazer. Ou seja, o Senhor fica decepcionado e triste com atitudes que, diante das circunstâncias, dizem assim: eu estava contigo enquanto o Senhor me favorecia, o Senhor me dava, o Senhor me emprestava, eu engordava, eu tinha tudo do bom e do melhor. Agora, essa circunstância assim, não, eu vou te seguir se o Senhor me der tudo de bom. Eu quero viver de sombra e água fresca, não quero saber de agonia, de guerra. Eu quero tudo o que eu pedi agora, eu tenho imediatamente. Se for para ficar esperando, esse negócio de ficar crendo, confiando, tendo fé, não. Eu quero é agora. Quero atendido imediatamente. Se não atender imediatamente, eu vou reclamar, eu vou gritar, eu vou me queixar, vou murmurar, eu vou embora. Mas o profeta diz: todas essas coisas podem me faltar, todavia eu me alegrarei no Senhor. Isto me lembra que Jesus falou aos seus discípulos quando eles voltaram alegres da sua missão e trouxeram um relatório muito assim, sabe, que trazia notícias boas. E eles, admirados, diziam a Jesus: Senhor, em teu nome os espíritos imundos, eles nos submetem. Coisas espetaculares acontecem. Senhor, é tanto testemunho, é tanta coisa tanto milagre que aconteceu. Aí o Senhor diz: alegrem-se antes, porque os vossos nomes estão escritos no livro da vida. Quando a gente tem essa certeza, nossa alegria não está nas vacas, não está no óleo, não está na oliveira, não está nos mantimentos, nas coisas, no dinheiro. Nossa alegria está no Senhor. Alegrai-vos no Senhor. Todavia eu me alegrarei no Senhor. Quando a gente é crente para valer, pode acontecer o que for. É como eu gosto sempre de dizer: pode faltar água, pode faltar luz, mas não falte Jesus, porque Ele é o principal. Agora, se faltar Jesus, aí não dá, né? Mas com Jesus a gente pode tudo. Ele nos ajuda e nos capacita. Era isso que Abacuque ele se expressava. Ele deixa para nós este legado de fé e de confiança no Senhor. Quantas pessoas já abandonaram Jesus, a igreja? Porque quando o diabo começou a perseguir, né? Aí então aquela alegria, aquela satisfação se esvai. É porque não conheceu Jesus. Porque quando a gente conhece Jesus, a gente se apega tanto com Jesus, que nada nos separa do amor dele. E assim Abacuque diz: todavia, porque esse é louco, é demente. Como é que pode, diante de tantas coisas importantes e necessárias na vida, que levam as pessoas a se reclamar, a ficar aborrecida terrivelmente, ele ainda está falando de alegria? Não está vendo que isso não existe? Todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Há alguma coisa melhor do que a salvação em Jesus Cristo? Tanta gente buscando dinheiro, buscando riqueza, e a Bíblia diz que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. O prioritário, o melhor de tudo é Jesus. Só Ele que salva.
Aleluia. E assim Abacuque, ele confessava: todavia, apesar de tudo, aleluia, eu me alegrarei no Senhor. Mas não há, aos olhos humanos não há, mas só em saber que Jesus nos libertou, sem a gente merecer, nos justificou e pagou o preço das nossas almas. Aleluia, oh glória, a Ele toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Quando a gente sente este amor real, o amor ágape, o amor de Deus, o ponto de sofrer em nosso lugar, sem a gente não ter nenhum merecimento pela sua graça, isso é que se chama verdadeira alegria. Felicidade está em Jesus, paz só em Jesus. Podemos não ter iate, podemos não ter castelos, podemos não ter uma conta assim, grande no banco, mas a gente tem um tesouro, que é Jesus Cristo. Aleluia, a maior riqueza que o homem e uma mulher pode ter. Aleluia, é Cristo do coração, vida eterna, aleluia, garantida pelo Senhor. Aleluia, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Isso que é fé. Ou seja, eu estou passando por este momento, mas sei que o Senhor cuida de mim, Ele me ajudará, e eu sei que a sua promessa é fiel, sua palavra é digna de aceitação, e eu creio nele. Eu entreguei minha vida ao Senhor, eu dependo dele, como o apóstolo Paulo diz: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E aqui no versículo 19, ele diz assim, Jeová, ou seja, o Senhor, o Senhor é a minha força. Ou seja, ele está dizendo que a força dele não é a figueira, não é a oliveira, não são os mantimentos, não é o rebanho. Tudo isso, aos olhos humanos, é riqueza, são coisas boas, possuir, ter vantagens, lucros, prosperidade aqui, tudo isso é normal, mas ele dizia assim: a minha força não está nessas coisas, eu não dependo disso para ser forte, para ser alegre, para dar glórias ao Senhor. A minha força é o Senhor, e Ele fará os meus pés como as servas. Não é serva não, servas. O que são servas? São aqueles animais que andam naquelas montanhas cheias de pedras, que nenhum homem é capaz de passear ali, porque não vai conseguir. Mas os cascos, as patas das servas, são feitas de tal maneira que elas conseguem se locomover naqueles penhascos na maior dificuldade. Que a gente olha assim, como é que consegue? Pois é, Deus as fez assim e as capacitou para se movimentar em cima, embaixo, correr, saltar, sem cair, sem tropeçar, apesar de um lugar íngreme, difícil, complicado, lugares que só aqueles mais corajosos que tentam fazer escaladas, não tem aquelas pessoas que ficam ali querendo subir no monte, jogar corda, tamanha dificuldade, tem que ter muita saúde. Pois é, as servas são capacitadas, as suas patas, os seus membros, faz com que elas consigam se locomover de um lado para o outro sem problema nenhum, e me fará andar sobre as minhas alturas. É este lugar, esta posição que Deus colocou a igreja, cima, não embaixo. Aleluia, como cabeça, não como cauda.
Olha que honra, que privilégio. E quem faz isto é o Senhor. Aleluia. Dificuldades tem, problemas existem, mas Ele nos treina para lutar e ganhar bem. Aleluia. Ele me fará andar sobre as minhas alturas, sobre as minhas dificuldades, nos meus problemas que querem me afligir. Não vai conseguir me separar de Deus. Eu continuo confessando que Ele é Senhor da minha vida, é o meu único e suficiente Salvador. Minha alegria não está nas coisas, meu mundo não é aqui. Eu sei quem tenho crido, meu Redentor, Ele vive. Me fará andar sobre as minhas alturas. Aleluia. É assim que Deus faz na minha vida e na sua vida, se a gente crer, se a gente confiar. Não é para a gente ficar olhando para os problemas e dificuldades e se apavorar. Deus não nos deu um espírito de covardia, Ele nos deu um espírito de intrepidez, coragem, destemor, valentia, para entrar na batalha onde o fogo mais inflama, porque em Cristo nós somos mais do que vencedores, está dito pelo Senhor, e é assim mesmo. Esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Vamos crer em Deus e não acreditar nas coisas, porque elas passam. Mas Jesus é eterno, é o mesmo e não muda. E nós somos a igreja do Senhor, lavada e remida pelo sangue do Cordeiro. E assim temos a garantia da vitória, porque Ele diz: o Senhor pelejará por vós. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Vamos assumir esta palavra e olhar para Jesus firmemente, porque Ele nos fará chegar ao porto seguro. Canaã é logo ali, o que há de vir virá, não tardará. Jesus está às portas. Estejamos preparados para encontrar com o nosso Deus, porque a nossa alegria deve estar no Senhor, o Deus da nossa salvação.